Meu filho me ligou esta noite e disse que ia se casar amanhã. Antes que eu pudesse respirar, ele soltou: Mãe, sua casa e seu carro estão vendidos. Tchau. E desligou. Não chorei. Não gritei. Sentei na poltrona da sala, com o telefone ainda na mão, e sorri. Porque ele não sabia de uma coisa. Eu tinha cada documento, cada assinatura, cada mentira dele guardada em uma pasta azul dentro do meu armário. Enquanto ele comemorava o golpe perfeito, eu já sabia que amanhã, no dia do casamento dele, seria ele quem teria que explicar à polícia por que forjou minha assinatura. A armadilha que ele armou tinha apenas um destino: ele mesmo. Antes de continuarmos, por favor, se inscreva no canal e deixe nos comentários de onde você está nos assistindo. A sala estava silenciosa demais. Aquele tipo de silêncio pesado que vem depois de uma bomba. O telefone ainda quente na minha mão, a tela iluminada mostrando chamada encerrada, e meu coração batendo devagar, firme, como se meu corpo soubesse algo que minha mente ainda tentava processar. Eram quase meia-noite. Lá fora, os cachorros dos vizinhos latiam ao longe. O vento balançava as folhas da jabuticabeira no quintal, e em algum lugar da rua, um carro passava devagar, arrastando o som do motor pela madrugada paulista. Tudo normal, tudo igual. Mas dentro de mim, nada mais era como antes. Mãe, vou me casar amanhã. Ele não perguntou se eu estava bem. Não perguntou se eu podia ir. Não pediu bênção. Ele anunciou. Como quem avisa que vai trocar de operadora de telefone. E antes que eu conseguisse dizer qualquer coisa, antes que minha voz saísse, antes que meu cérebro entendesse o absurdo, ele continuou. Ah, e só para você saber, sua casa e seu carro estão vendidos, já está tudo assinado. Tchau. E desligou. Tchau. Como se fosse um recado de farmácia, como se estivesse avisando que o gás tinha acabado. Fiquei ali, parada, segurando o celular como se ele fosse explodir. Minha respiração estava estranhamente calma. Meu corpo não tremia. Minha visão não embaçou. Eu simplesmente estava ali, presente, acordada, consciente. E foi aí que percebi. Eu não estava chocada. Eu estava esperando. Meu nome é Marta. Tenho 56 anos. Cabelos grisalhos que nunca tive paciência de pintar. Mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira. E uma casa simples no bairro do Ipiranga, em São Paulo, que comprei tijolo por tijolo com o dinheiro que juntei, limpando escritórios, cozinhando em casa de família e fazendo faxina em prédios comerciais aos fins de semana. Essa casa não é grande. Não tem piscina, nem churrasqueira de alvenaria, nem jardim de inverno. Mas tem 3 quartos, uma sala com sofá de canto que comprei em 10 vezes sem juros, uma cozinha onde cabia uma mesa para 4 pessoas e um quintal com aquela jabuticabeira que eu mesma plantei quando meu filho, Rafael, tinha 5 anos. Ele costumava subir naquela árvore. Ficava horas lá em cima, comendo as frutas direto do galho, manchando a camisa de roxo, e eu ria, porque ele voltava para dentro de casa com a boca toda suja e os olhos brilhando de felicidade. Hoje, Rafael tem 32 anos, trabalha como corretor de imóveis, mora em um apartamento alugado na Vila Mariana, dirige um carro financiado e me liga uma vez por mês, se tanto. Ele nunca precisou de mim. Ou melhor, nunca quis precisar. Desde que o pai dele morreu, há 10 anos, Rafael mudou. Ficou distante, frio, como se a morte do pai tivesse apagado também qualquer resquício de afeto que ele sentia por mim. Tentei me aproximar. Liguei, mandei mensagens, convidei para almoçar. Ele sempre tinha desculpa. Sempre estava ocupado. Sempre tinha algo importante para resolver. Até que um dia, há 3 anos, ele apareceu aqui em casa com uma proposta. Foi em uma tarde de sábado. Ele chegou sem avisar, bateu na porta, entrou, sentou na mesa da cozinha e disse: Mãe, preciso da sua ajuda. Meu coração disparou. Achei que ele tivesse doente. Achei que estivesse com problemas. Achei que finalmente, depois de tanto tempo, ele tinha voltado para mim. O que foi, filho? Pode falar. Ele respirou fundo, como quem se prepara para soltar uma verdade difícil, e disse: Eu preciso de dinheiro. Muita grana, tenho uma oportunidade de investimento que vai mudar minha vida, mas eu preciso entrar com capital. Senti um frio na barriga. Não pelo pedido, mas pelo jeito que ele falou. Sem olhar nos meus olhos, sem carinho, sem vulnerabilidade. Quanto você precisa? 200 mil. Eu quase engasguei. Rafael, eu não tenho esse dinheiro. Eu sei, mas você tem a casa.
Meu estômago virou. A casa? É, você pode colocar ela como garantia. Pegar um empréstimo. Ou a gente vende e divide o dinheiro. Dividir? É. Metade para você, metade para mim. Você compra um apartamento menor, mais prático, e eu uso a parte para investir. Daqui a 2 anos, eu te devolvo tudo com juros. Ele falava rápido, confiante, como se já tivesse tudo planejado. E eu, idiota, quis acreditar. Filho, essa casa é tudo que eu tenho. Se der errado, não vai dar errado, mãe. Confia em mim. Confia em mim. 3 palavras que me fizeram assinar papéis que eu mal entendi. Nos meses seguintes, Rafael voltou a me visitar com frequência. Trazia contratos, formulários, procurações. Dizia que era burocracia normal, que eu só precisava assinar, que ele cuidava de tudo. Eu assinei, porque ele era meu filho, porque eu achava que finalmente estávamos reconstruindo algo, porque eu queria acreditar que ele me amava, mas alguma coisa dentro de mim nunca ficou em paz. Comecei a ter insônia. Acordava no meio da noite com o coração acelerado, sem saber por quê. Durante o dia, enquanto limpava a casa ou preparava o almoço, um pensamento me incomodava. E se ele estiver me enganando? Tentei ignorar, tentei confiar, mas a dúvida crescia. Foi quando procurei a dona Célia, minha vizinha, que tinha um genro advogado. Ela me recebeu na casa dela com um café quentinho e aquele jeito acolhedor de quem entende que, às vezes, a gente só precisa de alguém que escute. Marta, você está com uma cara péssima. O que houve? Contei tudo. Os papéis, as assinaturas, a promessa do Rafael. Ela ficou em silêncio por um momento. Depois, pegou o telefone. Vou ligar para o Marcelo. Ele precisa ver isso. O Marcelo, genro dela, era advogado criminalista. Um homem sério, de óculos, cabelo bem cortado, que falava devagar, mas com uma firmeza que dava segurança. Ele veio no dia seguinte. Sentou comigo na mesa da cozinha, leu cada papel que eu tinha assinado e depois me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Dona Marta, a senhora foi vítima de um golpe. Meu mundo desabou. Como assim? Esses documentos que a senhora assinou não são contratos de empréstimo, são procurações. E tem uma escritura aqui de compra e venda da casa. A senhora não vendeu a casa para o seu filho. A senhora autorizou ele a vender para outra pessoa. Mas ele disse que era só burocracia. Ele mentiu. E pior, tem assinaturas aqui que não parecem ser suas. Minha visão embaçou. Minha garganta fechou. Ele falsificou? É possível. Mas para ter certeza, a gente precisa de uma perícia. Marcelo pegou minha mão. Dona Marta, escuta. Não faça nada ainda. Não confronte ele. Não conte para ninguém. A gente vai juntar provas, documentar tudo. E quando chegar a hora, a senhora vai ter poder para agir. Mas por enquanto, finja que não sabe de nada. E foi o que eu fiz. Durante meses, continuei sendo a mãe boba, a mãe que confiava, a mãe que acreditava. Rafael continuou me visitando, trazendo mais papéis, pedindo mais assinaturas. Mas dessa vez, eu não assinava nada sem fotografar antes. Não entregava nada sem fazer cópia. E cada documento que ele me trazia, eu levava para o Marcelo analisar. Até que, 3 semanas atrás, Marcelo me ligou. Dona Marta, a gente tem material suficiente. Seu filho forjou pelo menos 5 assinaturas suas. Vendeu sua casa para um terceiro sem o seu consentimento real. E o pior, ele já recebeu o dinheiro. Senti uma dor no peito tão grande que pensei que fosse desmaiar. Quanto? 800 mil reais. 800 mil. A casa que eu construí com suor, com sacrifício, com amor. E ele vendeu. Embolsou tudo. E continuou fingindo que me amava. Marcelo montou um dossiê completo. Documentos, perícias, gravações, tudo. E me disse, a senhora tem 2 opções. Fazer um boletim de ocorrência agora ou esperar ele se entregar de vez. Esperar? É. Às vezes, bandido se entrega sozinho. Ele acha que já ganhou, fica confiante e comete um erro. Decidi esperar. E hoje, à noite, ele cometeu o erro. Quando o telefone tocou e vi o nome dele na tela, meu coração não acelerou. Não senti medo. Senti curiosidade. Atendi. Oi, filho. Mãe, vou me casar amanhã. Pausa. Que bom, filho. Parabéns. É. Não vai ter festa grande, só cartório. Mas é amanhã. Entendi. Silêncio. E então ele soltou. Ah, e só para você saber,
Sua casa e seu carro estão vendidos. Já está tudo assinado. Tchau. E desligou. Fiquei olhando para a parede. Depois levantei, fui até o quarto, abri o armário e tirei de lá uma pasta azul. Dentro dela estava tudo. Os contratos falsos, as assinaturas forjadas, o comprovante de venda da casa, o laudo pericial e o número do delegado que estava esperando minha autorização para abrir o inquérito. Peguei o telefone e liguei para o Marcelo. Pode ir na frente. Amanhã de manhã, antes do casamento? Ele não hesitou. Fechou. A viatura vai estar lá às 10. Desliguei. Depois, sentei na poltrona da sala, com a pasta no colo e olhei pela janela. A jabuticabeira estava lá, firme, enraizada, igual a mim. E pela primeira vez em meses, dormi em paz. Porque amanhã meu filho ia descobrir que a mãe boba que ele enganou nunca foi boba. Só estava esperando. Acordei às 6 da manhã. Não pelo despertador. Eu não tinha conseguido dormir direito de qualquer jeito. Acordei porque meu corpo sabia que hoje era o dia em que tudo mudaria. Levantei da cama, abri a janela do quarto e deixei o ar fresco da manhã entrar. Lá fora, São Paulo ainda estava acordando. Os primeiros ônibus passavam na avenida. O padeiro da esquina abria a porta do estabelecimento e os passarinhos cantavam na jabuticabeira como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas estava. Fui até a cozinha. Preparei um café forte e sentei à mesa com a pasta azul na minha frente. Abri devagar, como quem abre uma carta importante, e reli cada documento, cada assinatura falsa, cada mentira registrada em papel timbrado. Meu filho tinha me roubado. Mas mais do que isso, ele tinha apostado na minha ignorância, na minha fragilidade, na ideia de que eu nunca descobriria. Ele subestimou a força de uma mãe que construiu uma vida inteira com as próprias mãos. Às 8 horas, meu telefone tocou. Era Marcelo, o advogado. Dona Marta, bom dia. Está tudo certo? Estou pronta. Ótimo. A viatura está a caminho do cartório. Eles vão chegar às 10h15, logo depois da cerimônia começar. O delegado já está ciente de tudo. Tem um mandado de prisão temporária pronto. Senti um aperto no peito. Não de dúvida, mas de dor. Porque mesmo sabendo que ele merecia, mesmo sabendo que era justiça, ainda era meu filho. Dona Marta, a voz de Marcelo me trouxe de volta. A senhora tem certeza? Tenho. Então está feito. Qualquer coisa, me liga. Desliguei o telefone e olhei para o relógio. 2 horas até o casamento. 2 horas até Rafael descobrir que o plano perfeito tinha um erro fatal. Ele deixou rastros. Vestiu uma roupa simples. Calça jeans, blusa branca, sandália confortável. Não ia ao casamento. Não fui convidada. Mas queria estar perto. Queria ver. Não por vingança, mas porque eu precisava testemunhar o momento em que a verdade chegasse até ele. Peguei o ônibus na avenida e desci 3 pontos antes do cartório. Estava em um bairro que eu conhecia bem, próximo ao centro, cheio de prédios antigos, lojas de vestidos de noiva, floricultura, buffets pequenos. O cartório ficava em uma rua estreita, com calçadas irregulares e uma fachada discreta. Fiquei do outro lado da rua, encostada em um poste, de onde podia ver a entrada sem ser vista. Às 9h30, Rafael chegou. Ele estava de terno cinza, gravata azul, cabelo penteado para o lado. Parecia feliz, seguro, como alguém que está prestes a começar uma nova vida. Ao lado dele, a noiva, uma mulher jovem, não devia ter mais de 25 anos, cabelos loiros escovados, vestido branco simples, mas elegante, buquê de rosas brancas na mão. Ela sorria, nervosa, enquanto Rafael a guiava pela porta do cartório. Atrás deles, vi mais 3 pessoas, um casal mais velho, que imagino fossem os pais dela, e um homem de terno escuro, talvez o padrinho. Nenhum amigo do meu filho, nenhum parente dele, nenhum conhecido, só eu, do outro lado da rua, invisível. Passaram-se 15 minutos. Eu continuava ali, imóvel, respirando fundo, tentando acalmar o coração que batia cada vez mais rápido. Até que, às 10h10, uma viatura da polícia virou a esquina. Devagar, sem sirene, sem alarde. Ela parou bem em frente ao cartório. 2 policiais desceram. Um deles estava com um papel na mão, o mandado. O outro falava no rádio, confirmando a localização. Meu estômago revirou. Eles entraram no cartório. Não demorou nem 2 minutos. Ouvi um grito abafado vindo de dentro, vozes alteradas. E então, a porta se abriu.
Rafael saiu primeiro, algemado. O rosto dele estava pálido, os olhos arregalados, a boca aberta, como se estivesse tentando falar, mas as palavras não saíssem. Atrás dele, a noiva chorava, segurando o buquê com as duas mãos, os pais dela tentando entender o que estava acontecendo. O policial explicava algo, mas eu não conseguia ouvir direito daqui. Rafael parou na calçada, algemado, e pela primeira vez olhou ao redor. Foi quando ele me viu. Nossos olhares se cruzaram. Ele congelou. Eu não me mexi, não sorri, não chorei. Apenas olhei de volta, firme, calma, como quem diz sem palavras. Eu sabia. O tempo todo eu sabia. Vi a compreensão atravessar o rosto dele como um raio. A boca tremeu. Os olhos se encheram de algo que eu nunca tinha visto antes. Medo. Ele abriu a boca como se fosse gritar meu nome, mas o policial o empurrou suavemente para dentro da viatura. A noiva correu até a porta do carro, ainda chorando, mas os pais dela a seguraram. E então, a viatura partiu, levando meu filho. Fiquei ali parada por mais alguns minutos. As pernas tremiam, mas eu não caí. A respiração estava descompassada, mas eu não desmaiei. Aos poucos, as pessoas começaram a sair do cartório. A noiva estava sendo consolada pela mãe. O pai dela falava ao telefone, provavelmente com um advogado. O padrinho fumava um cigarro encostado na parede, com cara de quem não entendia nada. Ninguém olhou para mim. Ninguém sabia quem eu era. E foi melhor assim. Voltei para casa de ônibus, sentei perto da janela e fiquei olhando a cidade passar. São Paulo continuava se movendo, indiferente. As pessoas riam, conversavam, reclamavam do trânsito. A vida seguia. Quando cheguei em casa, entrei, tranquei a porta e sentei no sofá da sala. A casa estava em silêncio, mas dessa vez era um silêncio diferente. Não pesado, não sufocante. Era o silêncio de quem finalmente pode respirar. O telefone tocou às 3 da tarde. Era Marcelo. Dona Marta, ele foi levado para a delegacia. Está sendo ouvido agora. Tem um advogado com ele, mas... Bom, as provas são muito fortes. Ele não tem como negar. E agora? Agora a gente espera a audiência de custódia. Pode ser que ele seja liberado com medidas cautelares, ou pode ser que fique preso preventivamente até o julgamento. Depende do juiz. Entendo. E a senhora? Está bem? Pensei por um momento. Estou aliviada. Marcelo ficou em silêncio do outro lado da linha. Depois disse: A senhora fez a coisa certa, Dona Marta. Sei que dói, mas a senhora fez a coisa certa. Desliguei o telefone e me levantei. Fui até o quintal, sentei no banquinho embaixo da jabuticabeira e olhei para cima. As folhas balançavam com o vento, e entre os galhos eu conseguia ver pedaços do céu azul. Respirei fundo, e pela primeira vez em anos senti que estava em casa. 3 dias depois, Rafael me ligou da cadeia. Eu estava lavando louça quando o telefone tocou. Vi o número desconhecido. Hesitei, mas atendi. Alô? Mãe, sou eu. A voz dele estava diferente, mais fina, quebrada. Oi, Rafael. Silêncio. Mãe, eu preciso que você retire a queixa. Fechei a torneira. Sequei as mãos no pano de prato. Respirei fundo. Não vou fazer isso. Mãe, por favor, eu vou devolver tudo. Juro, eu vou devolver o dinheiro. Vou comprar outra casa para você. Vou... Rafael. Minha voz saiu firme. Calma. Você não vai devolver nada, porque você não tem nada. O dinheiro já foi gasto, a casa já foi vendida. E você falsificou minha assinatura. Isso é crime. Mãe, eu sou seu filho. Eu sei. E foi exatamente por isso que doeu tanto. Ele começou a chorar do outro lado da linha. Um choro desesperado, infantil, como se ele tivesse voltado a ser aquele menino de 5 anos que subia na jabuticabeira. Mas não era mais. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu fui um idiota. Mas, por favor, não me abandona. Senti um nó na garganta, uma dor aguda no peito, porque mesmo depois de tudo, parte de mim ainda queria perdoar, ainda queria abraçar, ainda queria ser mãe, mas eu não podia. Rafael, eu não estou te abandonando. Eu estou te mostrando que ações têm consequências. Você me traiu, me roubou, e achou que eu nunca ia descobrir. Mãe, deixa eu terminar. Minha voz tremeu, mas não quebrou. Eu te criei sozinha. Te dei comida, roupa, escola, amor. Trabalhei de sol a sol para você nunca passar necessidade. E quando você cresceu, eu continuei te amando,
Mesmo quando você se afastou, mesmo quando você me ignorou, eu continuei sendo sua mãe. Ele soluçava. Mas você me usou, me enganou. Vendeu a casa que eu construí com sangue e suor, e ainda teve coragem de me ligar, no meio da noite, para me avisar que estava tudo perdido, como se fosse nada. Eu achei que você nunca ia descobrir. Eu sei, e foi aí que você errou, porque você me subestimou. Silêncio. Mãe, o que eu faço agora? Respirei fundo. Você enfrenta as consequências, enfrenta a justiça, e talvez um dia você aprenda o que significa respeito. E desliguei. Sentei na mesa da cozinha, com o telefone ainda na mão, e chorei. Não de arrependimento, não de dúvida, mas de luto, porque naquele momento eu entendi que o filho que eu amava talvez nunca tenha existido, ou talvez tenha existido, mas se perdeu pelo caminho, e eu não consegui salvá-lo, mas consegui me salvar. Nos dias seguintes, minha vida começou a se reorganizar. Marcelo me ajudou a bloquear a venda da casa na justiça. Como as assinaturas eram falsas, o contrato foi anulado. A casa voltou a ser minha. O comprador, um empresário que tinha comprado de boa fé, entrou com processo contra Rafael para reaver o dinheiro. Meu carro, que também tinha sido vendido, foi recuperado. E aos poucos, minha rotina voltou ao normal. Voltei a limpar casas, voltei a cozinhar, voltei a cuidar do quintal. Mas alguma coisa tinha mudado. Eu tinha mudado. Não era mais aquela mulher que aceitava tudo calada, que engolia desrespeito em nome da paz, que fingia não ver para não causar conflito. Agora, eu era alguém que sabia o próprio valor, e isso ninguém mais ia tirar de mim. 2 semanas depois, recebi uma carta. Era da noiva do Rafael. Abri com cuidado, imaginando que fosse um pedido de desculpas, ou talvez uma palavra de compreensão. Mas não era nada disso. A carta era um ataque. A senhora deveria ter vergonha. Por causa da senhora, o Rafael está preso. Ele só queria construir um futuro melhor. E a senhora, que é mãe dele, destruiu a vida dele. Que tipo de mãe faz isso com o próprio filho? Ele está sofrendo, passando fome, dormindo em um lugar horrível, e tudo por culpa da senhora. Eu ainda vou me casar com ele, porque eu acredito nele. Diferente da senhora, que não tem coração. A senhora é uma pessoa cruel e vingativa. Espero que Deus perdoe o que a senhora fez. Li a carta 3 vezes. Na primeira, senti raiva. Na segunda, senti pena dela. Na terceira, senti nada. Dobrei a carta com cuidado e guardei na gaveta. Não respondi, porque não havia nada a dizer. Aquela moça ainda estava cega. Ainda acreditava na versão que Rafael contou para ela. Ainda achava que eu era a vilã da história. E tudo bem. Um dia, ela ia descobrir quem ele realmente era. E quando isso acontecesse, ela ia se lembrar dessa carta e sentir vergonha. Rafael foi condenado a 3 anos de prisão por estelionato e falsificação de documento. Ele cumpriria em regime semiaberto, poderia trabalhar durante o dia e voltar para a cadeia à noite. Mas até lá, ele ficaria detido. E eu, finalmente, poderia seguir em frente, sem medo, sem culpa, sem peso. Uma tarde, enquanto regava as plantas do quintal, a dona Célia apareceu na cerca. Marta, como você está? Sorri. Estou bem, Célia, de verdade. Ela me olhou com aquele jeito maternal, cheio de carinho, e disse: Você fez a coisa certa, viu? Sei que foi difícil, mas você fez. Eu sei. Ela sorriu de volta. E agora? O que você vai fazer? Olhei ao redor, para a casa, para o quintal, para a jabuticabeira. Vou viver do jeito que eu sempre quis. E foi exatamente isso que eu fiz. Passaram-se 4 meses desde a prisão de Rafael. 4 meses em que minha vida voltou a ter um ritmo próprio. Acordava cedo, tomava café olhando pela janela, ia trabalhar nas casas onde eu fazia faxina, voltava no fim da tarde, cuidava do quintal, preparava meu jantar, assistia à novela e dormia em paz. Não recebi mais ligações do meu filho. Não recebi mais cartas da noiva. E aos poucos, aquela dor aguda no peito foi se transformando em uma cicatriz, algo que ainda estava lá, mas que não sangrava mais. A casa continuava minha, o carro continuava na garagem, e eu continuava viva. Foi em uma tarde de quinta-feira, quase 6 horas, que tudo mudou de novo. Eu estava no quintal, podando uns galhos secos da jabuticabeira, quando ouvi a campainha tocar. Estranhei. Não esperava a visita.
A dona Célia sempre batia na cerca dos fundos e o pessoal da conta de luz avisava antes. Larguei a tesoura de poda no chão, limpei as mãos no avental e fui até a porta. Quando abri, levei um susto. Na minha frente estava a noiva de Rafael. Ela parecia diferente. O cabelo loiro estava preso em um rabo de cavalo mal feito, o rosto sem maquiagem, os olhos inchados como se tivesse chorado muito. Vestia uma blusa simples, jeans desbotado, e segurava uma bolsa velha com as duas mãos, como se fosse um escudo. Ficamos nos encarando por alguns segundos. Eu não disse nada, só esperei. Foi ela quem quebrou o silêncio. Dona Marta, eu posso entrar? A voz dela saiu baixa, trêmula, quase envergonhada. Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta. Parte de mim ainda lembrava da carta cruel que ela tinha me enviado. Mas algo no olhar dela me fez mudar de ideia. Pode. Ela entrou devagar, olhando ao redor como se estivesse pisando em terreno sagrado. Eu a levei até a sala, indiquei o sofá e sentei na poltrona em frente. Quer um copo d'água? Não, obrigada. Silêncio. Ela mexia nas mãos, nervosa, olhando para o chão. Eu continuava calma, esperando que ela dissesse o que tinha vindo dizer. Até que ela respirou fundo e começou. Eu vim pedir desculpas. Não respondi. Só olhei. Pela carta, pelo que eu escrevi. Eu estava errada. Estava. Ela engoliu seco e continuou. Quando o Rafael foi preso, eu achei que a senhora tinha sido injusta. Ele me contou uma versão completamente diferente. Disse que a senhora tinha concordado com tudo, que tinha assinado os papéis de livre e espontânea vontade e que depois se arrependeu e inventou que ele tinha falsificado a assinatura. Senti a raiva subir, mas não deixei transparecer. E você acreditou. Eu acreditei. Ela baixou a cabeça, porque eu estava apaixonada, porque eu queria acreditar, porque eu achei que ele era uma vítima. E agora? Ela levantou os olhos e vi que estavam cheios de lágrimas. Agora eu sei quem ele realmente é. Ela contou tudo. Como Rafael, mesmo preso, continuava manipulando. Como ele pedia dinheiro emprestado para ela, prometendo que ia devolver assim que saísse. Como ele inventava histórias, culpava todo mundo, fazia-se de vítima. E como ela, aos poucos, começou a desconfiar. Eu fui visitar ele na prisão na semana passada e encontrei outra mulher lá, mais velha. Ela também estava esperando para visitar ele. Meu estômago revirou. Conversei com ela e descobri que ela também estava noiva dele. Ele tinha prometido casar com ela também. Tinha pedido dinheiro emprestado, tinha contado as mesmas histórias. A moça começou a chorar. Eu me senti tão idiota, Dona Marta, tão burra. Como eu não vi antes? Respirei fundo, porque ele é bom nisso. Ele sabe exatamente o que dizer para fazer as pessoas acreditarem nele. Mas a senhora viu, a senhora percebeu. Eu sou a mãe dele, eu conheço ele desde que nasceu, e mesmo assim, demorei para aceitar a verdade. Ela limpou as lágrimas com as costas da mão. Dona Marta, eu escrevi aquela carta horrível para a senhora. Disse coisas terríveis. E a senhora tinha razão o tempo todo. Eu sei. Como a senhora consegue? Como a senhora consegue ser tão forte? Olhei pela janela. A jabuticabeira balançava com o vento. Eu não sou forte. Eu só aprendi que amar alguém não significa aceitar ser desrespeitada. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois, tirou algo da bolsa. Era um envelope. Eu trouxe isso. Peguei o envelope e abri. Dentro havia 3.000 reais em dinheiro. Olhei para ela, confusa. O que é isso? É o dinheiro que eu emprestei para o Rafael. Ele disse que ia usar para pagar um advogado melhor, mas eu sei que era mentira. Eu sei que ele ia usar para outra coisa. Então, eu quero devolver para a senhora, porque eu sei que ele te roubou muito mais do que isso, mas é o que eu tenho. Senti um nó na garganta. Você não precisa fazer isso. Eu preciso, para mim mesma, porque eu também fiz parte disso. Eu acreditei nele. Eu defendi ele. Eu te xinguei. Então, por favor, aceita. Olhei para o dinheiro. Depois, olhei para ela e vi, naquele momento, que ela não era minha inimiga. Ela era mais uma vítima. Obrigada, mas eu só vou aceitar se você prometer uma coisa. O quê? Que você vai usar esse dinheiro para recomeçar, para cuidar de você, e que nunca mais vai deixar ninguém te fazer sentir culpada por ter limites. Ela começou a chorar de novo, mas dessa vez era diferente.
Era um choro de alívio. Eu prometo. Ela ficou mais um pouco. Conversamos sobre coisas simples. Sobre a vida, sobre recomeços, sobre como é difícil confiar de novo depois de ser enganada. Antes de ir embora, ela se levantou, me abraçou e sussurrou: "Obrigada por não ter me tratado mal. Eu não merecia sua gentileza. Todo mundo merece uma segunda chance." Ela sorriu pela primeira vez desde que chegou e saiu. Fiquei na porta, vendo ela ir embora pela rua, e senti algo estranho. Não era felicidade, não era vitória, era compaixão, porque eu entendia a dor dela. E sabia que ela ainda tinha um longo caminho pela frente. Mas pelo menos agora, ela estava andando na direção certa. 2 semanas depois, recebi outra visita. Dessa vez, era o advogado de Rafael. Ele apareceu sem avisar, de terno escuro, pasta de couro na mão e uma expressão séria no rosto. "Dona Marta, boa tarde. Posso falar com a senhora?" "Pode." Ele entrou, mas não sentou. Ficou de pé na sala, como se não tivesse tempo a perder. "Vim aqui porque o Rafael me pediu para fazer uma proposta." Cruzei os braços. "Que tipo de proposta?" "Ele quer fazer um acordo. Ele está disposto a confessar tudo, a devolver o dinheiro. Parcelado, é claro. E, em troca, pede que a senhora retire a representação criminal. Assim, ele pode responder em liberdade e tentar reconstruir a vida dele." Olhei para o advogado. Ele parecia sincero, mas eu sabia que estava ali apenas fazendo o trabalho dele. "Não." Ele piscou surpreso. "A senhora tem certeza? Porque com um acordo, a senhora recebe de volta o que é seu e eu já recebi de volta o que é meu. A casa, o carro, minha dignidade. Mas o dinheiro eu não quero. Não quero nada que venha dele. O que eu quero é justiça." O advogado suspirou. "Dona Marta, com todo respeito, o Rafael é seu filho." "Eu sei. E é exatamente por isso que ele precisa aprender." Ele me olhou por um longo momento. Depois balançou a cabeça, guardou os papéis na pasta e disse: "Entendo. Vou informar ele." E saiu. Naquela noite, sentei na varanda dos fundos, embaixo da jabuticabeira, com uma xícara de chá nas mãos. O céu estava cheio de estrelas, o ar estava fresco, e pela primeira vez em muito tempo eu me senti completa. Não porque tinha vencido, não porque tinha me vingado, mas porque tinha feito o que era certo, mesmo quando doía, mesmo quando era difícil. E isso ninguém poderia tirar de mim. 3 dias depois, toquei a campainha. Era Marcelo, o advogado que tinha me ajudado desde o começo. "Dona Marta, trouxe boas notícias. Pode falar. O processo está correndo bem. Rafael foi condenado em primeira instância, 3 anos e meio de reclusão, regime semiaberto. E tem mais. O juiz determinou que ele pague uma indenização por danos morais." "Quanto?" R$ 50.000. Senti o coração disparar. 50 mil? Isso, pelo sofrimento que ele causou, pela manipulação, pela falsificação. O juiz foi muito duro na sentença. Fiquei em silêncio, processando. E ele vai conseguir pagar? Eventualmente sim. Vai ser descontado do salário dele quando ele começar a trabalhar. Mas vai demorar anos. Sorri, mesmo sem querer. Então ele vai lembrar disso por muito tempo. Exatamente. Naquela tarde, depois que Marcelo foi embora, sentei na cozinha e olhei ao redor. A casa estava limpa, organizada, silenciosa, mas não era mais um silêncio de medo. Era um silêncio de paz. Levantei, fui até o armário e tirei de lá a pasta azul. Olhei todos os documentos, todas as provas, todas as assinaturas falsas. E então, com calma, rasguei tudo. Porque eu não precisava mais daquilo. A justiça já tinha sido feita. Joguei os pedaços de papel no lixo, lavei as mãos e voltei para o quintal. A jabuticabeira estava florida. Em alguns meses ia dar frutos de novo. E eu, finalmente, estava pronta para colher. 1 ano se passou. 1 ano inteiro desde aquela ligação no meio da noite. Desde o dia em que meu filho tentou me roubar tudo e descobriu que eu não era a mulher frágil que ele imaginou. Muita coisa mudou nesse tempo, mas a maior mudança aconteceu dentro de mim. Era um sábado de manhã, dia de sol forte, céu azul sem nuvens, típico de São Paulo no meio do ano. Eu estava no quintal, colhendo jabuticabas. A árvore tinha dado tantos frutos que os galhos estavam pesados, quase tocando o chão. Enchi uma bacia de plástico com as frutinhas roxas, levei para a cozinha e comecei a fazer geleia.
A casa foi se enchendo daquele cheiro doce, nostálgico, que me lembrava de quando Rafael era criança e subia naquela árvore todo sujo de terra. Mas a lembrança não doía mais, era só uma lembrança. Enquanto mexia a geleia no fogão, o telefone tocou. Era Marcelo. Dona Marta, bom dia. Tudo bem? Tudo ótimo, Marcelo. E você? Bem também. Olha, eu tô ligando porque tem uma novidade. Ai, meu coração deu um pequeno salto. Pode falar. O Rafael pediu para falar com a senhora. Ele quer marcar uma visita. Parei de mexer a geleia. Olhei pela janela da cozinha, para o quintal lá fora, e respirei fundo. Ele quer o quê? Uma visita. Ele disse que precisa conversar com a senhora. Pessoalmente. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E o que você acha? Marcelo hesitou. Olha, Dona Marta, eu acho que a senhora não tem obrigação nenhuma de aceitar. A senhora já fez tudo o que precisava fazer. A justiça foi feita. Se a senhora não quiser ir, eu entendo perfeitamente. Mas, se a senhora for, vá preparada. Não espere um pedido de desculpas sincero. Não espere que ele tenha mudado. Às vezes, gente assim só quer uma nova chance de manipular. Agradeci e desliguei. Fiquei ali, parada na cozinha, com a colher de pau na mão, pensando. Será que eu queria ver meu filho? Será que eu estava pronta? Passei o resto do fim de semana pensando nisso. Na segunda-feira de manhã, liguei de volta para Marcelo. Eu vou. Tem certeza? Tenho, mas eu vou do meu jeito, no meu tempo. E se eu sentir que não estou bem, eu saio. Fechado. Vou agendar. A visita foi marcada para a quinta-feira seguinte, às 14h, no presídio em Tremembé, interior de São Paulo. Acordei cedo naquele dia. Vesti uma roupa simples, calça preta, blusa branca, sandália confortável. Não me arrumei demais. Não quis parecer que estava tentando impressionar ninguém. Peguei o ônibus até a rodoviária. De lá, peguei outro ônibus intermunicipal e 3 horas depois estava em Tremembé. O presídio ficava afastado do centro da cidade, numa área cercada de mato, com muros altos, grades, arame farpado. O sol batia forte no concreto e o calor era sufocante. Entrei na fila de visitantes, mulheres, na maioria. Mães, esposas, namoradas, todas com sacolas de comida, roupas limpas, cartas, todas cansadas, todas carregando um peso invisível. Eu estava de mãos vazias. Passei pela revista, pelos detectores de metal, pelas portarias, tudo demorado, burocrático, desconfortável. Até que finalmente fui chamada para a sala de visitas. Era um espaço grande, com várias mesas de plástico, cadeiras desconfortáveis e um calor insuportável. As paredes eram pintadas de um verde desbotado e havia um cheiro de mofo misturado com desinfetante. Sentei em uma das mesas e esperei. E então ele entrou. Rafael estava mais magro. O rosto estava pálido, os olhos fundos, o cabelo raspado. Vestia o uniforme bege do presídio, chinelo de dedo, e tinha uma postura curvada, como se estivesse carregando o mundo nas costas. Ele parou ao me ver. Por alguns segundos, ficamos apenas nos olhando. Depois, ele se aproximou e sentou na cadeira à minha frente. Nenhum de nós disse nada por um longo tempo, até que ele quebrou o silêncio. Oi, mãe. Oi, Rafael. A voz dele estava diferente, mais baixa, mais rouca. Obrigado por ter vindo. Não respondi, só esperei. Ele respirou fundo e continuou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que eu estraguei tudo. Mas eu precisava te ver. Precisava falar com você. Então fala. Ele baixou os olhos. Eu sinto muito. Cruzei os braços. Sente muito pelo quê? Por tudo. Por ter mentido, por ter te roubado, por ter traído sua confiança. E por que você fez isso? Ele ficou em silêncio. Mexeu nas mãos. Olhou para o lado. Eu não sei. Eu estava desesperado. Eu devia dinheiro para muita gente. Tinha me metido em várias furadas. E eu achei que a casa era a solução. E você achou que eu não ia perceber? Eu achei que você nunca ia descobrir. Que eu ia conseguir te enrolar até tudo se acertar. Você me subestimou. Ele levantou os olhos. E pela primeira vez, vi algo neles que me surpreendeu. Vergonha. Eu sei. E eu paguei por isso. Ficamos em silêncio de novo. Depois, ele perguntou. Como você está? Estou bem. E a casa? Continua minha. Ele assentiu como se já soubesse. Eu não espero que você me perdoe. Eu sei que eu não mereço. Mas
Eu queria que você soubesse que eu aprendi, que eu entendi o que eu fiz. Olhei bem nos olhos dele. Rafael, você entendeu mesmo? Ou você só está arrependido porque deu errado? Ele abriu a boca, mas não disse nada, porque ele sabia a resposta. E eu também. Levantei da cadeira. Eu vou embora agora. Mãe, espera. Não, Rafael. Eu vim aqui porque você pediu. Eu ouvi o que você tinha para dizer. Mas eu não vim aqui para te perdoar. Eu não vim aqui para te salvar. Eu vim aqui para fechar esse ciclo. Ele ficou pálido. O que você quer dizer? Eu quero dizer que você precisa aprender a viver com as consequências das suas escolhas. E eu preciso aprender a viver sem sentir culpa por isso. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Mãe, por favor, não me abandona. Eu não estou te abandonando, eu estou me salvando. Virei as costas e comecei a caminhar em direção à saída. Ouvi a voz dele atrás de mim desesperada. Mãe, mãe, volta. Mas eu não voltei, porque pela primeira vez na vida, eu escolhi a mim mesma. A viagem de volta foi longa, silenciosa, mas não pesada. Eu olhava pela janela do ônibus, vendo a paisagem passar, campos, casas, estradas, e sentia algo estranho. Não era felicidade, não era alívio, era paz. Paz de quem finalmente entendeu que amar alguém não significa aceitar qualquer coisa, que ser mãe não significa ser capacho, que perdoar não significa esquecer, e que, às vezes, a maior prova de amor é deixar alguém enfrentar as próprias consequências. Quando cheguei em casa, já estava anoitecendo. Abri a porta, acendi as luzes e olhei ao redor. A casa estava silenciosa, limpa, organizada, minha. Fui até a cozinha, servi um copo d'água e sentei à mesa. E então, pela primeira vez em muito tempo, chorei. Não de tristeza, não de arrependimento, mas de libertação, porque eu tinha carregado aquele peso por tempo demais. E agora, finalmente, eu podia colocá-lo no chão. Nos meses seguintes, minha vida começou a florescer de um jeito que eu nunca imaginei. Voltei a frequentar a igreja do bairro. Conheci um grupo de mulheres da minha idade que se reuniam toda terça-feira para conversar, tomar café, fazer crochê. Elas me acolheram como se eu sempre tivesse feito parte daquele grupo. Comecei a fazer aulas de pintura em tela numa ONG perto de casa. Descobri que eu tinha jeito. Pintei uma jabuticabeira, a minha jabuticabeira, e ganhei elogios da professora. E pela primeira vez em décadas, eu me sentia leve. Uma tarde, enquanto regava as plantas, a dona Célia apareceu na cerca. Marta, você está diferente. Diferente como? Mais feliz, mais inteira. Sorri. É porque eu estou, Célia. Ela sorriu de volta. Estou orgulhosa de você, viu? Obrigada. E ela tinha razão. Eu estava diferente. Porque eu tinha aprendido que às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importava não era a casa. Não era o carro, não era nem o filho. O que importava era eu. 6 meses depois, recebi uma ligação de Marcelo. Dona Marta, o Rafael conseguiu progressão de regime. Agora ele vai cumprir o restante da pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Entendo. E ele mandou um recado. Qual? Ele disse que não vai te procurar, que entendeu que você precisa de espaço, mas que, se um dia você quiser conversar, ele vai estar esperando. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Obrigada por avisar, Marcelo. E você? Vai procurar ele? Não sei. Talvez um dia. Ou talvez não. Mas agora eu preciso viver. E foi exatamente isso que eu fiz. Vivi. Acordei todos os dias sabendo que eu tinha valor. Trabalhei, pintei, conversei, ri, cuidei da casa, cuidei do quintal, cuidei de mim. E descobri que a vida pode recomeçar quantas vezes forem necessárias. Não importa a idade, não importa o que você perdeu, não importa quantas vezes você foi traída, enganada ou machucada. O que importa é que no final você escolha se levantar. E foi isso que eu fiz. Hoje, 2 anos depois daquela ligação no meio da noite, eu acordo tranquila, preparo meu café, sento na varanda dos fundos e olho para a jabuticabeira. Ela continua lá, firme, enraizada, dando frutos todo ano, igual a mim. E quando olho para ela, eu lembro de tudo que passei, de tudo que perdi, de tudo que conquistei. E agradeço, porque foi preciso perder meu filho para me encontrar. E agora que me encontrei,
Ninguém mais vai me tirar de mim mesma. Se você chegou até aqui, obrigada por ter acompanhado minha história. Sei que foi difícil, sei que foi doloroso, mas espero que tenha servido para mostrar que a gente não precisa aceitar tudo em nome do amor, que a gente pode e deve se escolher, que a gente merece respeito, dignidade, paz, e que nunca, nunca é tarde para recomeçar. Se você está passando por algo parecido, saiba, você não está sozinha, e você é mais forte do que imagina. Se inscreva no canal, deixe seu like e me conte nos comentários. Você teria feito a mesma coisa? Até a próxima história.